Boa tarde, vamos aí para mais uma videoaula. Na aula dessa semana a gente vai dar continuidade à aula da semana passada. Na semana passada a gente está falando sobre a origem, né? Como surgiu a humanidade, a origem de tudo, né? Do planeta, da humanidade e tudo mais. Mas vamos se concentrar aqui na questão da humanidade. E aí, como eu já falei lá, 2 textos atrás, existem duas explicações, né? Você tem a explicação da ciência, que é o evolucionismo, e você tem a explicação da religião, a teoria da religião, que é o criacionismo. Na aula passada eu falei sobre a religião em si, né? O que é religião num contexto acadêmico, né? Dei uma noção para vocês dos tipos de religião que existe, politeísta e monoteísta, muito mais para que vocês saibam que existe esses dois tipos que existem, né? E hoje a gente vai se concentrar um pouquinho mais no que é teoria criacionista. Tá? Então vou dar uma explicação geral para vocês, tá? Voltando a frisar que não é uma discussão sobre o que é certo, o que é errado, qual é melhor, qual é pior, é sim uma discussão só para que vocês saibam o que existe, que as pessoas têm no mundo todo, tá? O que você vai seguir, no que você vai acreditar, se vai acreditar em algo, aí não é uma questão minha questão é de passar o que existe, as teorias que existem. Não discutir qual que você deve seguir, isso aí não é coisa minha. Como eu já disse, é você, é uma decisão individual ou familiar. Tá? Então vamos lá. Teoria criacionista. Tá? Criacionismo, fica fácil de entender, que vem de criação. Tá? Então, segundo as teorias, e são... Vamos de novo. Teoria criacionista é o nome dado para todas as explicações religiosas. Então, você tem diversas religiões no mundo, super diferentes. Você tem desde as religiões monoteístas, como o cristianismo, até religiões politeístas, com 30, 40 divindades. Tá? Cada uma dessas religiões, dessas diversas religiões, tem a sua explicação para a origem de tudo. O conjunto dessas explicações se chama teoria criacionista. Tá? Então, só para situar vocês um pouquinho melhor, a explicação mais aceita aqui no Brasil, que é a explicação cristã, tá? Como eu já falei na aula anterior, segundo pesquisa de 2010, quase 87% da população brasileira é cristã, seja católica ou evangélica, protestante, né? Então a explicação mais aceita, mais conhecida, mais difundida no Brasil, mesmo para quem não é cristão, é o que todo mundo conhece, que é a explicação cristã. Tá? Que quem é religioso sabe qual é. Eu não tenho nem formação para ficar passando ela, tá? Mas é a do Adão, da Eva, dos 7 dias. Então a explicação que todo mundo conhece, não sou eu que vou detalhar ela aqui. Existem diversas outras, cada religião vai dar a sua, tá? Cada religião, mesmo as antigas já tinham a explicação delas, tá? Então são diversas religiões, diversas explicações. Todas essas explicações são chamadas de teorias criacionistas, tá certo? Esse conjunto de explicação é a teoria criacionista. Essas explicações são muito diferentes. Eu vou passar algumas para vocês, dar algumas só para nível de conhecimento, para vocês verem como são. Mas só para vocês terem uma noção geral, todas essas teorias elas têm 3 características em comum, tá? Que é o que importa aqui para a nossa disciplina, para a história. Tá? Como já disse, não vamos discutir qual é a melhor, qual é a pior, e sim que elas existem. Vocês precisam saber que elas existem e o que elas dizem. O que as teorias criacionistas têm em comum? Todas elas, por mais diferentes que elas sejam, e elas são, tá? Vocês vão perceber daqui a pouco.
Como as explicações são diferentes, mas no fundo elas trazem uma ideia central praticamente igual. Tá? Então, quais são essas três características? Primeiro, tudo foi criado por uma divindade, um Deus, ou por deuses, para as religiões politeístas, mais de um Deus. Então tudo foi criado. Um Deus ou os deuses criaram tudo que a gente conhece hoje. Tá certo? Então tudo que existe hoje, a não ser que foi criação humana, né, que nem a casa, isso quem criou foi o homem. Mas tudo que existe na natureza foi criado por um Deus. Tudo que é natural, os planetas, a galáxia, o universo, o mar, o sol, as pessoas, o gato, o cachorro, o papagaio, a árvore, tudo foi criado por uma divindade. Tá? Ou por um Deus ou por deuses. Tá certo? A segunda coisa que essas teorias criacionistas têm em comum. Tudo foi criado, pronto e acabado. Tá? Presta atenção nisso, que isso não é difícil de entender não, mas quando fala pronto e acabado faz uma confusão. Segundo todas as religiões que existem, todas as teorias criacionistas, quando Deus ou deuses criou o gato, é o mesmo gato que a gente conhece hoje. Se você pegar o primeiro gato lá e comparar com o gato de hoje, fisicamente, organicamente, eles são idênticos. Por quê? Porque o gato já foi criado, pronto e acabado. Aquela era a versão definitiva do gato. Não houve nenhuma mudança. A mesma coisa com o ser humano. Então, se você pegar pela teoria criacionista cristã, tá? Que é o que a gente conhece, o Adão, criado por Deus, a imagem e semelhança, entre o Adão e eu, ou entre qualquer um de vocês, não existe diferença orgânica. Nós somos iguais. Tá? Não é igual o rosto, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o corpo é o mesmo. Tá? Os órgãos são os mesmos, as funções são as mesmas. Não houve modificação do Adão para mim ou para vocês. Certo? Então, o ser humano já nasce pronto e acabado. A mesma coisa com os planetas, com os animais, com as plantas, tudo já surgiu no formato que existe até hoje. Tá? Então as coisas não precisaram ser aperfeiçoadas porque elas já foram criadas perfeitas. Tá? Então todas as teorias criacionistas dizem isso, determinam isso também. Então, primeiro, que tudo foi criado por Deus ou deuses, depende da religião, e que tudo já surge pronto e acabado. Tá? Então tudo já foi criado num formato, num modelo pronto. Tá? E uma terceira similaridade entre todas essas teorias criacionistas é que tudo é razoavelmente recente. Tá? Então, segundo as teorias criacionistas, e aí vai variar de religião para religião, tudo existe há 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos. Pô, mas 30 mil anos é muito tempo. É, muito tempo. Mas, como teoria da origem, é pouquinho. Para você ter uma ideia, quando a gente fala em a explicação da ciência, que é outra coisa, ela diz em 5 bilhões de anos. Tá? Então, entre a explicação da ciência e a explicação da religião, a teoria criacionista, ela considera que tudo é muito mais novo do que o que a ciência diz. Tá? Então, e aí vai variar de religião para religião qual é o tempo, né? Algumas dizem 10 mil, outras 8 mil, outras 20 mil, mas sempre algo assim não tão distante, quanto a ciência coloca coisa muito mais antiga, tá certo? Então, essas três similaridades, a palavrinha é difícil de falar, similaridades entre as teorias criacionistas, independente da religião, tá? Tudo foi criado por Deus ou deuses, tudo já surge pronto e acabado, tá? Então se você pegar a barata de hoje, é a mesma barata lá da criação.
Você pegar o homem de hoje é o mesmo homem da criação. A árvore, o pé de manga de hoje é igualzinho ao primeiro pé de manga. Tá? Por quê? Porque tudo já foi criado, como foi criado por um deus ou por deuses, já foi criado num formato perfeito. E que é razoavelmente próximo à criação. Tá? Então, óbvio que são milhares de anos, mas não estamos falando de nada absurdo. Beleza? Então, as teorias criacionistas têm esses 3 pontos em comum. Fora esses 3 pontos, aí o nome do primeiro ser, como ele foi criado, de onde ele veio, aonde, os animais, aí cada uma vai dar uma explicação diferente, são deuses diferentes, explicações diferentes. Mas no geral as 3 têm essa mesma explicação. Tá? As religiões têm esses 3 pontos similares. Existe um 4º ponto similar também, mas aí precisaria de um estudo mais aprofundado, é que em dado momento, a gente até já falou disso na última aula, em dado momento, aí para cada religião isso vai variar como, não sei o que, o ser humano pisou na bola com as divindades. Tá? Em dado momento, o ser humano fez algo que não deveria fazer e deixou de andar no caminho dessas divindades. Tá? E daí a função da religião seria fazer com que o ser humano se reunisse, religasse a Deus. Tá? Então esse seria um 4º, a Deus ou aos deuses, né? Um 4º ponto, mas esse precisaria de um estudo um pouco mais aprofundado. Beleza? Vou dar alguns exemplos para vocês de teorias da criação, exemplos breves, só para vocês terem uma ideia. De teorias da criação, teorias criacionistas de religiões que a gente não conhece muito. Tá? A intenção, como eu já disse, não é fazer vocês mudarem, é apenas que vocês conheçam, tá certo? Vou colocar aí para vocês verem. Vamos lá? Então, como eu prometi, vou falar um pouquinho das teorias da criação. Um pouquinho só, tá? Quem quiser saber mais tem pesquisa. Vou falar um pouquinho de hinduísmo, tá? No hinduísmo você tem, os hindus acreditam em vários deuses, tá? Tem várias divindades. Mas a divindade principal dos hindus se chama Brahma, tá? Igualzinho a cerveja, mas é a cerveja que tem o nome do deus, não é o contrário não, viu? Primeiro surgiu o deus hindu, e aí segundo os hinduístas, esse deus Brahma que deu origem a tudo, criou tudo. Como? A partir do próprio corpo dele. Tá? Então, com partes do corpo ele foi criando todo o universo, o planeta, tudo mais. Tá? Então, os seres humanos ele criou de um jeito, o sacerdote, o Brahmanari, que seria o primeiro, ele criou de uma parte da cabeça. Os guerreiros ele criou com um braço. Os comerciantes e artesãos e agricultores com a perna. Tá? Então, de cada parte do corpo dele, ele deu origem às pessoas, aos seres humanos, aos animais e tudo mais. Tá? E aí ele acabou se extinguindo, ele se sacrificou para o surgimento do universo, da humanidade, ele doou, né? Ele cedeu as partes do corpo dele e acabou deixando de existir. Tanto que entre os hindus, você tem 3 grandes deuses, né? O maior de todos é o Brahma, que deu origem a tudo. E você tem outros 2 deuses, que são Shiva e Vishnu. E esses 2 deuses são mais adorados, né? Entre os hinduístas eles são mais seguidos do que o próprio Brahma, que é o criador de tudo. Por quê? Porque o Brahma deixou de existir quando do surgimento de tudo, porque tudo surgiu a partir do corpo dele. É mais ou menos isso. Então, para vocês verem como é diferente do que nós conhecemos aqui no cristianismo. Beleza? Daqui a pouco eu passo mais uma. Vamos lá, agora vamos falar da teoria da criação, da origem, segundo a mitologia, as religiões chinesas. Né? Quase todas elas seguem a ideia de Panku, tá? Que seria uma divindade, né? Dessas religiões politeístas. Então, como é que eles explicam o surgimento de tudo? É bem legal essa história. Segundo eles, no início existia o caos, muito parecido com o que diz a Bíblia cristã, tá? Nessa parte só.
é parecido. E que aí essa divindade, Panku, ela decide separar o que é puro do que é impuro. E o que ele faz? Panku é um gigante que ele apoia os pensamentos puros com as mãos e os impuros com os pés. E Panku continua crescendo, a cada dia ele cresce 3 metros 9 vezes por dia, então ele vai crescendo, 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 e em 18 mil anos, lá segurando, ele fica segurando 18 mil anos, hein, crescendo tudo isso por dia, ele vai conseguir separar o céu e a terra como existem hoje. E aí quando ele consegue fazer essa separação, Panku percebe que não vai mais juntar, que ele conseguiu chegar numa separação que é definitiva, ele falece. E aí das partes do corpo de Panku, e aí lembra muito a dos hinduístas, vão surgir tudo. Tá? Então os olhos de Panku, um vai ser o sol, o outro vai ser a lua. Da carne de Panku vai ser a terra, as montanhas, os montes. Os cabelos e pelos de Panku vão dar origem às árvores, às plantas, às flores. O sangue e o suor de Panku vão dar origem ao mar, aos rios. A respiração, a última respiração de Panku vão ser os ventos. E olha lá a parte que interessante, os insetos e piolhos de Panku vão dar origem à humanidade. Então, segundo os chineses, nós somos descendentes de piolhos, tá? Sem brincadeira, vamos lá. Essa é a teoria que os chineses acreditam da origem da humanidade, tá? Vamos lá para a última, gente. Só lembrando que eu estou dando só uma introdução, tá? Quem quiser saber mais sobre essas teorias e tudo, de qualquer uma delas, você tem como pesquisar aí na internet. Estou dando só uma olhada, só para vocês verem como é diferente, tá? Do que a gente está acostumado, tá? Esqueci até de pôr óculos, vamos lá. Pronto, era o Super-Homem e voltei a ser o Clark Kent. Vamos falar de mitologia grega. Eu sei que é uma religião que já não é mais religião, né? Era religião para os gregos antigos. O que a gente conhece hoje como mitologia era a religião deles, tá? É uma religião que foi morta, tá? É estranho falar uma religião que morreu, mas ela morreu, porque os gregos acabaram se convertendo para outras religiões, tá? Principalmente para o cristianismo, tá? Os gregos hoje, a maioria absoluta da população da Grécia hoje, ela é ortodoxa, tá? Que é uma religião cristã também, segue a Bíblia, como os cristãos. Aqui no Brasil não tem, mas lá tinha. Mas vamos falar da mitologia grega antiga, que é isso que eu vim falar aqui. Na mitologia grega antiga, tudo começa muito parecido. Olha como todas as religiões politeístas, monoteístas têm um começo muito parecido. No início existia somente o caos, tá? Existia nada, né? Aí surge o caos. No meio dessa bagunça, vai surgir a Terra, que é uma mulher. Tá? Então uma mulher é a Terra. Tá? Para os gregos é Gaia. Tá? O corpo de Gaia é a Terra. Tá? Suas curvas são as montanhas, as colinas, e por aí vai. E aí ela vai ter 2 filhos. Ela vai gerar 2 filhos, sozinha. Tá? O céu e o mar. E aí, que vai ter nome, né? Urano, essas coisas. Mas só para vocês terem uma ideia. Então essa é como surge o planeta, né? E dela vão brotando vários desses 3 deuses, né? Gaia, vão surgir os titãs, os deuses, e aí muito tempo depois 2 filhos de Titã que lutam do lado dos deuses na guerra dos Olimpos. Quem quiser ver isso aí, quem já não viu em filme essas coisas, mas em um momento na mitologia grega existe uma guerra entre titãs e deuses, tá? É onde sai Zeus, vocês procurem que vocês vão ver, tá? Hades, tá? Então sai dessa guerra, né? Eles dominam o planeta depois dessa guerra. Existem 2 filhos de titãs, mas que vão lutar ao lado dos deuses, por isso vai ser permitido por Zeus que eles continuem vivendo na Terra. São Epimeteu e Prometeu, tá? E são eles que vão criar
o ser humano. Tá? E Prometeu vai moldar o ser humano, porque eles acreditam que precisa de algo no mundo. Então a imagem dos deuses, copiando a imagem dos deuses, eles fazem uma criação. A ideia é fazer algo mais delicado, mais frágil, que não ameacem os deuses. Ele vai criar de barro, ele vai tentar fazer de barro seres humanos. Do barro, ó, muito parecido com o cristianismo. Prometeu, essas imagens não vão ficar lá muito bem feitas, Prometeu vai aperfeiçoar e vai dar vida para essas imagens, e é daí que vai surgir a humanidade. Tá? Essa humanidade dependia totalmente dos deuses, tá? Até que Prometeu, a gente vai falar disso mais para frente de novo, tá? Vai presentear, vai roubar uma coisa dos deuses e entregar para a humanidade, vai fazer com que a humanidade passe a ser um pouquinho mais independente, passe a conseguir sobreviver sozinha, se proteger, se alimentar tudo sozinho, sem depender totalmente dos deuses, que é o fogo. Prometeu rouba o fogo dos deuses e dá para a humanidade. Tá? É um momento onde, segundo a ideia da religião, rompe, né, a ligação, aquela ligação profunda entre os deuses e os humanos acaba tendo um rompimento, certo? Quase como a história da maçã. Tá? E aí Prometeu vai ser punido, vai ser amarrado, isso aí a gente fala outro dia. Espero que vocês tenham gostado dessas explicações, voltando a dizer que são apenas explicações. Tá? É só para vocês verem como as religiões dão teorias tão diferentes, mas que no fundo têm semelhanças enormes. Beleza? Até semana que vem, gente.